Novo dia, boas novas. A mensagem verdadeira no momento exato de se encontrar a realidade. Boas novas, a mensagem cristã. Verso 13. Vamos usar esse verso como tema. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se tem muitas pessoas perdidas, é porque elas não invocaram ainda o nome do Senhor Jesus. Se muitos de nós, ou quem sabe a maioria aqui é salva, é porque um dia invocou o nome do Senhor Jesus de alguma forma. Todos, naturalmente, tiveram oportunidades aqui, eu creio que a maioria é salva. Se você for trabalhar numa multiempresa, que tem grandes lojas em muitas cidades e em muitos estados, nós sabemos que o dono da empresa, os seus grandes administradores, gerentes, eles são livres para escolher em qual lugar você vai trabalhar, é ou não é? Os administradores de uma grande multiempresa podem escolher você aqui de Montes Claros para trabalhar lá em Uberlândia, ou em Belo Horizonte, ou em São Paulo, ou mesmo em Recife. Se você quer trabalhar naquela grande empresa, você está disponível para ir para onde o seu patrão, representado pela autoridade sobre você, enviá-lo. Então, ele tem o direito de escolher em qual de suas filiais você vai trabalhar. E assim tem pessoas que são levadas a trabalhar em lugares que nem conheciam. O Senhor Jesus disse que o campo é o mundo inteiro. O Senhor Jesus tem projetos e negócios no mundo inteiro. Em Mateus 13:8 ele disse que o campo é o mundo todo é o campo de Cristo. Pertence ao Rei Jesus, pertence à missão de Cristo. Ele é o Senhor. Então, Cristo tem o direito 100% de designar aonde Ele quer que você trabalhe e por quanto tempo Ele quer o nosso trabalho específico, sobretudo de falar de Cristo, testemunhar aqui e acolá. Eu pude trabalhar, por exemplo, 10 anos e meio no Rio de Janeiro, e essa semana um administrador da igreja lá entrou em contato pedindo uma foto para que prepare um quadro para a galeria de pastores da primeira igreja batista de Bom Sucesso, onde eu fui seminarista e depois fui pastor. O primeiro pastorado. Tinha 26 anos de idade e comecei a trabalhar lá com 22 anos como seminarista. E ajudei a fundar uma outra igreja próxima, a Igreja Memorial de Manguinhos. No fundo daquele castelo grande, onde fazem as vacinas. E de tal maneira que Deus me quis uma década no Rio de Janeiro. Ele me quis por 2 momentos, mais de 2 décadas em Montes Claros, em 2 igrejas, 3 seminários, contando o MTC latino-americano, o Projeto 70 e o Seminário Teológico Batista do Norte de Minas. Então, Cristo é Senhor e manda a gente por tempo que Ele quiser. 10 anos em Divinópolis e lecionando em Belo Horizonte, no seminário mais antigo de Minas Gerais, Seminário Teológico Batista, que hoje é a Faculdade Batista Mineira, reconhecida pelo MEC. Então, o campo é o mundo, e o Senhor Jesus tem realmente o direito sobre cada um de nós para nos enviar o tempo que Ele quiser, especificamente para falar de Cristo e treinar vocacionados a falar de Cristo, aonde que Ele quiser, aqui e acolá. Agora, atentos, ouçamos a voz de Cristo. Deus, o Pai, disse lá do céu: esse é o meu Filho amado, a Ele ouçam. Deem ouvidos ao que Cristo falar. E Cristo fala através da sua palavra, pelo Espírito Santo. Ele fala. Quando estudamos a Bíblia, Ele está falando. Quando nós realmente estamos orando, submissos de acordo com a palavra, Ele fala. E o Espírito Santo sela a nossa vida. E precisamos, então, nos submeter à direção dEle. Porque o Espírito Santo é que nos conduz na vontade de Cristo, que é o dono do campo e o dono da nossa vida e é Senhor sobre nós. O irmão Elina costuma dizer que Ele é o patrão. Ele é o nosso patrão. E nos manda e temos que obedecer. Agora, um dia, Ele voltará não mais como um patrão para o qual trabalhamos, não mais como advogado, paráclito que nos defende com o seu sangue, purifica-nos, nos salva. Não mais, Ele virá como juiz. Ele virá para nos julgar. E Ele é um juiz perfeito sobre a cabeça de cada um por um. Ele fará justiça. O que vai acontecer com o servo infiel? Mesmo membro de uma igreja evangélica infiel, o que vai acontecer? Condenação. E Jesus disse que é condenação ao servo infiel. Mas o que vai acontecer com quem nunca ouviu falar do Evangelho de Cristo? Porque nós não falamos e outros não falaram. O que vai acontecer com quem nunca ouviu falar do Evangelho de Cristo, não teve oportunidade de conhecer? Alguém será julgado culpado simplesmente porque nunca teve oportunidade de ouvir uma vez sequer que Cristo salva? O certo, irmãos, é que Deus é soberano. Jesus Cristo recebeu de Deus Pai o direito de ser o juiz de todos e julgará a todos. Agora, a justiça será feita
Jesus será 100% justo sobre cada um de nós. Ele é bondoso, amoroso, mas também irá justiça e a fará cumprir. O seu julgamento será correto. Aos que ouviram falar uma vez só, um julgamento mais brando. Para quem nunca ouviu falar, um julgamento mais brando ainda. Mas para quem ouviu falar de Jesus, muitas vezes o julgamento será forte, duro. E nós já ouvimos falar muito de Cristo e da palavra de Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer aos romanos no começo da carta que quem não conheceu a lei, a palavra de Deus, será julgado fora desse conhecimento, mas com justiça. Mas como é que ficará? Existe o fator Melquisedeque. Quando Abraão chegou naquela terra lá, havia um rei lá, importantíssimo, Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo também. Ninguém nunca tinha ouvido falar dele, especialmente quando Deus chama Abraão e promete fazer dele uma grande nação. O fator Melquisedeque existe lá entre os incas, na cidade antiga deles, há uma descrição lá que mostra que existia um Melquisedeque lá também que falou, não é? Antes do Brasil ser descoberto, antes das Américas serem descobertas, já tinha lá no meio dos índios alguém que falou do único Deus. Então Deus revela de alguma maneira a todos os povos. E cada um será julgado de acordo com o conhecimento que recebeu de Deus, o Criador. Mas que Deus será 100% justo, será sobre todos nós. De alguma maneira, alguém falou do único Deus. E hoje nós somos esse alguém. Nós somos o fator Melquisedeque. Talvez tenha alguém que teve contato com você e que você seria a única pessoa que poderia falar de Cristo para ela e não tem outro que poderia falar aquela pessoa antes que ela morresse. Você falou? Ou você silenciou? Então, quem invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Paulo era tão grato a Cristo pela sua grande salvação que ele chegou a dizer assim, olha, eu sou devedor, eu tenho uma dívida para com os judeus, não, mais ainda, eu tenho uma dívida para com gregos, para com bárbaros, para com sábios, pessoas cultas e os ignorantes também. Eu sou devedor a eles, eu preciso falar de Cristo a todos. Por onde Paulo ia, ele falava de Cristo. Por quê? Porque ele experimentou Cristo. E ele no começo de Romanos já dizia, não me envergonho do Evangelho, boas novas de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se o Evangelho é o poder divino para salvar vidas, por que eu não vou falar desse poder que as pessoas precisam para serem salvas? Então, eu quero responder essas perguntas que o apóstolo Paulo fala. Primeira, ainda no verso 14a, na primeira pergunta, leiam comigo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Eles não creram em Cristo, como é que eles vão invocar Cristo? Eles não creram em Cristo. Se não crer em Cristo, pode ser um ministro do Supremo Tribunal, profundamente culto, pode ser o maior filósofo do Brasil, profundamente culto, pode ser o maior cientista da Terra. Ele não vai invocar o nome de Cristo se ele não crer. Não vai, ele vai morrer incrédulo. Como invocarão aquele Cristo em quem não creram? Não tem como invocar Cristo se você não crer nele. Não importa se seja sábio ou ignorante, simples. Então a resposta é negativa. A resposta é que não invocarão o nome de Cristo porque não creem nele. Mas como vão crer se não conhecem? Essa é a questão. A missão nossa é fazer Cristo conhecido. Como é que eles vão conhecer Cristo para crer se nunca ouviram falar de Cristo? Como crerão num desconhecido? Cristo ainda é desconhecido de muita gente, inclusive no Brasil. Então como é que eles vão crer num desconhecido? Então Cristo tem que ser conhecido. E essa verdade se aplica ao resto do mundo, mas não a Israel naquele momento não. Vamos ver o verso 18, por favor. Leiam comigo. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, Paulo está falando de Israel. Aonde havia uma sinagoga, aonde havia uma reunião de judeus, Cristo foi anunciado. Até os confins, porque os judeus estavam espalhados pela terra. Inclusive, aqui no Brasil, há uma sinagoga lá no Rio de Janeiro, muito bonita, e todos os sábados os judeus se reúnem lá, os judeus do Rio de Janeiro. Então Paulo está dizendo que eles ouviram. Aonde havia uma comunidade judaica, o evangelho foi levado, verso 18 aí, e houve rejeição. A rejeição é o quê? A rejeição é uma confirmação do coração rebelde. Ouviram, mas não quiseram crer. Ouviram, mas eram contradizentes. Ou seja, esse aí não é o Cristo que nós esperamos, não. Esse aí não é o Messias de Gênesis a Malaquias da nossa Bíblia, não. Então, os judeus ouviram, mas não creram. Mas Paulo está dizendo também daqueles que nunca ouviram e que não conhecem, e não creem porque não conhecem. Então essa pergunta, pois, como invocarão aquele a quem não creram, não invocarão. Não crerão no desconhecido. Segundo, nós temos um grupo de perguntas correlatas, perguntas que se completam. Da parte B do verso 14 e o verso 15a.
Então, a parte B do verso 14. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Essas perguntas todas precisam ser vistas juntas. Elas se completam. A resposta é que não invocarão. Como invocar se não conhecem? Não é? Agora Paulo, quando acrescenta mais perguntas, e como crerão naquele de quem nada ouviram? Aí está falando dos que precisam ser evangelizados. E como virão se não há ninguém evangelizando, pregando para eles? E como pregar para eles se não forem enviados? Então nós temos que enviar cada vez mais missionários. Então a resposta negativa a todas as perguntas é que não ocorrerão essas questões se nós não fizermos a nossa parte. Não ouvirão se não falarmos. Mesmo diante da realidade que nem todos aceitarão a Cristo, o profeta Isaías foi citado aí por Paulo, dizendo que nem todos creram na nossa pregação. Então, nem todos aceitarão a Cristo, mesmo assim precisamos falar. Precisamos enviar vocacionados aos seminários para serem treinados, posteriormente enviar os que são vocacionados para serem pastores missionários ou missionárias aos campos e ajudar a sustentá-los lá com as nossas ofertas. Então, precisamos falar, precisamos enviar vocacionados, não é, aos campos, junto com evangelistas leigos, que também precisam ser reconhecidos pelas igrejas, para anunciar a todos. Nós precisamos alcançar a todas as pessoas com as boas novas de Cristo. Que só Jesus Cristo salva. Que Cristo é o Santo Filho de Deus. É o único salvador dos pecadores, e todos somos pecadores. Cristo é que pagou a nossa grande dívida. Daqui 300 ou 500 anos, ou 1000 anos, você, se vivesse, não pagaria as suas dívidas com Deus. Nem a eternidade toda seria suficiente para pagarmos a dívida que temos com Deus. Então Cristo pagou. Mas precisamos receber o credencial de Cristo, que a nossa dívida está paga, invocando o seu nome, crendo nele. Precisamos anunciar que Cristo pode reverter a situação, perdoando e transformando qualquer pecador em crente, qualquer incrédulo em crente, para que viva em novidade de vida, novo nascimento. Precisamos falar sobre o novo nascimento para todas as pessoas em Cristo. Quem tem experimentado o verdadeiro Evangelho de Cristo, que dá nova vida mesmo, deseja contar. Quem aqui recebe um presente maravilhoso e não conta para ninguém? Tem algum de nós que recebe um presente e não conta para ninguém? É claro que nós contamos e até mostramos o presente. E o maior presente que alguém há de ganhar é a salvação de Cristo e o Espírito Santo por ele enviado para nos selar como propriedade, como salvos filhos de Deus, herdeiros da riqueza eterna com Cristo. Então nós temos que contar esse grande presente, falarmos dele às pessoas sem parar. E para termos forças e motivação, Jesus diz, olha, eu recebi todo o poder no céu e na terra, e eu tenho toda a força do universo, e vou dar para vocês. Fiquem em Jerusalém, e essa força vai chegar quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E ele deu o Espírito Santo, e ele veio antes de tudo com o poder de Deus, capacidade divina do céu, para evangelizarmos daqui até os confins da terra. Atos 1:8. Então, irmãos, nós estamos revestidos. Nós estamos revestidos a um poder sobrenatural na gente, a um poder de Deus no crente. Então, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. A primeira pergunta, como invocarão aquele a quem não creram? Não creram, não conhecem, não invocarão. E se conhecem e são incrédulos e rebeldes, como os judeus também não invocarão. E segundo, essas perguntas correlatas, não é? Tão claras estão essas perguntas do 14b ao 15b. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Tem muita gente que nada ouviram de Cristo. Como ouvirão se não há quem pregue, se nós não enviamos pregadores? Como pregarão se não forem enviados? Paulo diz, não ouvirão se não falarmos, se não enviarmos. Substitutos nossos. O pastor Oswald Smith, do Canadá, de uma igreja que cresceu tanto que ela sozinha sustentava mais de 300 missionários no campo. Missões nacionais no Canadá e missões mundiais em várias regiões do mundo. Ela enviava missionários. Uma igreja local. Cresceu tanto, eram milhares de membros. Tinha uma receita missionária tamanha que sozinha sustentava mais de 300 missionários no mundo. Só uma igreja. Oswald Smith diz que cada um tem que ter uma experiência missionária. Cada crente tem que ir, nem que seja para visitar um campo e ajudar a evangelizar uns dias lá, ou um dia inteiro, ter alguma experiência missionária. E ele diz assim, no mínimo que cada salvo tem que fazer, ele diz, é mandar substitutos. Se você não pode ir para missões mundiais ou missões nacionais de outra região, no mínimo você vai ajudar a enviar um substituto com a sua oferta missionária. Então pensemos nisso. Mas, terceiro e último, nós temos uma afirmação consoladora, não é? No verso 15b. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Quão formosos os pés dos mensageiros, de quem fala de Cristo.
Se você fala de Cristo, seus pés são formosos. Se você não fala de Cristo, seus pés são feios e aleijados. Quem aqui tem pés feios e aleijados? Porque não falam de Cristo. Se a boca não fala de Cristo, seus pés não são formosos. Não adianta maquiá-los. Não adianta tratar bem as suas unhas e a pele. Não adianta. Como é que seus pés chegarão diante de Deus? Formosos ou feios? Quão formosos os pés dos que anunciam a paz de Cristo, dos que pregam coisas boas, as boas novas da salvação de Cristo. Então, pés formosos são pés que conduzem para fazer o bem. E o maior bem que você pode fazer a alguém é falar de Cristo. O maior bem que você pode fazer a alguém é evangelizá-lo. Não tem bem maior. Eu posso orar. Orar é um grande bem. Orar é um grande bem. Mas se você não fala de Cristo, orar não é bem maior do que falar. Se você ora, você precisa falar também de Cristo. E ainda mais, pés formosos são dos que falam de Cristo. E é o maior bem que você vai fazer a alguém é falar de Cristo. E mais ainda, você deixa depois de falar o milagre com o Espírito Santo. Porque a nossa obrigação, como salvos que recebemos tão grande presente, é falar de Cristo. A nossa responsabilidade é falar de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. E aí nós deixamos com o Espírito Santo para fazer o milagre. Converter o coração para que aceitem a Cristo. O milagre é o Espírito Santo que faz. Ninguém aqui converte ninguém. Nem eu, nem você, nem ninguém. A gente não converte ninguém. Mas a gente fala de Cristo e aí o Espírito Santo trabalha na matéria-prima da palavra e aí ele opera o milagre da transformação. Então nós precisamos falar acreditando no milagre do Espírito Santo. O Evangelho é muito simples, mas também é muito profundo. Há um professor meu no Rio de Janeiro que usou essa expressão e que me falou profundamente. O Evangelho é muito simples e, ao mesmo tempo, muito profundo. Como? É simples no aspecto exterior. Paulo diz, ao afirmar que quem confessa Jesus com a sua boca é salvo. Ou seja, creu no coração, confessou com seus lábios, salvo. É simples, é muito simples. Nesse aspecto exterior. Mas é muito profundo no aspecto interior. Por quê? Porque no mais íntimo do seu ser, você precisa acreditar em tudo que Jesus é. O que ele é, e em tudo que ele fez. Ele pré-existia na eternidade. Ele é Deus, criador de tudo que existe. Ele se fez carne pelo Espírito Santo e nasceu de uma jovem como um ser humano, filho do homem. E operou maravilhas e milagres como ninguém. E ele andou só fazendo bem, só perdoando, salvando, curando, ressuscitando. E Paulo então sintetiza essa profundidade do Evangelho, dizendo que ele ressuscitou. E os nossos lábios precisam confessar que ele ressuscitou. Então nós sabemos quem Cristo é e o que ele fez. Então vamos ler como Paulo resume isso lá nos versos 9 e 10. A saber, leia comigo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Paulo resumiu toda a vida de que Cristo é e fez nesses 2 versos. E quem não fizer isso não será salvo. Crer no Cristo ressurreto. Quando você sai do Rio de Janeiro para as regiões dos lagos, indo para o lado do Espírito Santo, está bem grande lá numa fundação. Quem confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos será salvo. E eu gostava que quando eu passava por lá e fui pregar no Espírito Santo várias vezes, no norte do Rio, em várias cidades, e eu gostava de ver aquilo lá, e de noite então iluminado bem forte para de longe lerem, quem confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos será salvo. Está anunciando direto aquela fundação lá cristã. Irmãos, Paulo resume assim, de tal maneira que conformosos são os pés dos que anunciam. Você teria coragem de botar um verso desse no muro da sua casa ou no portão, para quem passar na frente da sua casa ler todos os dias? Você teria coragem de botar no seu carro uma anunciação de Cristo assim? Antigamente era uma campanha, as igrejas batistas davam um plásticozinho, só Cristo salva, Cristo é a única esperança para a gente colocar nos nossos carros. Hoje em dia nem essa ênfase é dada, é ou não é? Nem essa ênfase é dada hoje para todo mundo botar uma anunciação de Cristo no seu carro, no seu veículo. Para onde quer que vá, está falando de Cristo. Você para ali na esquina, no sinal luminoso, a pessoa está lendo lá atrás, Cristo é a única esperança, só Ele salva. Você está pregando. Vamos fazer isso nos nossos carros? Quem ainda não fez, vamos? Quem pode fazer isso no seu veículo? Glória a Deus, vamos fazer. É o mínimo. Aí os seus pés serão formosos, se você anunciar Cristo. Tem muitas maneiras de anunciá-lo. Irmãos, quero concluir falando a respeito de um pregador que estava no seu púlpito, eu não sei o nome dele, mas ele estava pregando, ele estava convicto que no auditório tinha um jovem lá vocacionado.
E do púlpito ele falou: moço, você deve ser um ministro da palavra de Deus. O jovem ficou perturbado. O jovem ficou preocupado. O jovem nunca tinha pensado nisso, que ele poderia ser um ministro da palavra de Deus. E aí o jovem foi para sua casa depois do culto à noite. Ele entrou no seu quarto, fechou a porta e chorou. Ele ficou desesperado e começou a chorar, e as lágrimas corriam no seu rosto. O pastor disse lá na frente que: jovem, venha ser um ministro da palavra. E ele ficou assim, preocupado e amargurado. Ele disse que até o seu coração estava angustiado com essa afirmação do pastor lá no púlpito. Mas ele atendeu o chamado. O pastor viu nele um rapaz vocacionado. Por isso o pregador falou aquilo. Ele se preparou para o ministério e agora ele foi pregar o seu primeiro sermão. E depois que ele pegou o seu primeiro sermão no púlpito, o jovem não teve dúvida nenhuma mais que ele era vocacionado. Sabe qual é o nome dele? John Knox, um dos maiores pregadores da Escócia. Ele se tornou um grande pastor evangelista e instrumento de Deus para um grande avivamento na Escócia. A igreja naquela época dele era perseguida pela rainha Mary, que queria fechar as igrejas protestantes. E ele orava até altas horas da noite, e ele orava. Um certo dia, numa certa hora da noite, não sei, 10 ou 11 da noite, já era tarde, alguém viu John Knox vindo para o seu escritório na igreja. E aí a pessoa ficou curiosa e acompanhou de longe. Aí ele entrou no escritório, a porta deveria ficar para fora. Ele entrou no seu gabinete e a pessoa ficou lá fora. O curioso ficou lá fora. O que John Knox veio fazer essa hora aqui? Daqui a pouco, 1, 2, 10, 15, 20 minutos, meia hora, o jovem ouviu lá fora: ó Deus, Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. Coração cheio de compaixão por almas. E Deus deu. Deus deu a igreja mais forte e poderosa missionária para John Knox. Leia a história dele, você vai ver. Deus, dê-me bairro Todos os Santos para Cristo. Dê-me Montes Claros para Cristo. Quer dizer, o coração dele era tão cheio de amor e gratidão que a vida dele não teria valor se Deus não lhe desse vitória no Evangelho. Vamos orar assim? Para que Deus nos dê almas e nos faça missionários aqui e acolá, aonde o Senhor nosso Deus quiser. Que Deus nos use como igreja e individualmente, cada um como crente em Jesus. Então vamos orar. Eu vou pedir ao professor Fábio que ore, porque ele é nosso promotor de missões e esse é mais um culto missionário. Eu só posso agradecer a Deus por palavra tão desafiadora que eu vi nesta manhã. Preencheu o meu coração, e quero crer que preencheu o coração da igreja nesse desafio de uma extraordinária beleza, que é falar de salvação para outro. Essa é a nossa missão. Como o pastor falou, o Espírito Santo tem liberdade, completa liberdade de fazer a obra na vida daquela pessoa. Pois nós precisamos dar passos que parecem pequenos, mas fazem uma extraordinária mudança, diferença na vida de muitos. Sou eternamente grato a Deus por conhecer a palavra e entender uma necessidade imperiosa que precisa morar em meu coração, de falar de Cristo e de falar de salvação. Sou grato por esta igreja e pelo ministério dessa igreja que entende isso com uma maestria, uma amplitude extraordinária, e ter sido abençoado com palavras de quem conhece e de quem se aprofunda e de quem tem experiências e experienciação no ato de evangelismo e no ato de missões. Deus abençoe a família pastoral dessa igreja. Abençoe cada irmão que entendeu e compreendeu esse nosso trabalho imprescindível e incansável. Nós não podemos dizer que estamos cansados. Quando o pastor falava da Escócia, John Knox, eu fui ali pesquisar um pouco sobre quem foi essa figura que faleceu em 1572. O Brasil tinha 72 anos que havia sido descoberto e já havia alguém preocupado em falar de Cristo. 500 anos depois ainda existe essa imperiosa necessidade de Deus dar o norte de Minas para Cristo, o estado de Minas, o Brasil, o mundo para Cristo. E eu sou parte, semente pequena, mas sou parte. E nós precisamos ter essa compreensão. Que Deus abençoe essa igreja, o ministério dessa igreja, e nos abençoe com servos de Deus. É a minha oração em nome de Jesus. E que, para tanto o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a graça de Cristo Jesus, a quem invocamos um dia e nos salvou, e que o poder do Espírito Santo, a sua direção, o seu consolo, repousem sobre cada irmão, cada irmã, sobre os enfermos, os que têm sido colocados diante do Senhor, Pai, nas nossas orações, e sobre o teu povo espalhado em toda a face da terra, para que nós terminemos a tarefa de falar de Cristo por onde quer que for ou que formos. Amém e amém. Vida e paz.